Esse testemunho impactou todo mundo na igreja. Presta atenção, olha só. Quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei com evangelismo noturno. E lembro de uma madrugada na Praça da República, quando eu estava evangelizando um grupo de jovens marginalizados. E um deles pediu licença para esvaziar a bexiga na minha perna. Eu era da Bahia, eu tinha 18 anos de idade, nenhuma experiência com esse ambiente. E um dos rapazes olhou para mim e disse assim: você é homem de Deus? Estava no meio de um círculo, se não era também não dava mais tempo para correr. Eu disse: sou. Tem certeza? Tenho. E ele passou um canivete aqui e eu senti a ponta arranhar. Pergunta se eu estava com medo. Ele disse: você ainda é um homem de Deus? Eu disse: sou. Ele me disse: então Deus vai fazer alguma coisa para me convencer a não te matar, porque se ele não fizer nada, acabou. Eu abaixei a cabeça e disse: Jesus, se o Senhor ainda tem alguma coisa na minha vida depois daqui, está na hora de manifestar. Se o Senhor não tem mais nada depois daqui, consola pai e mãe. Queridos, enquanto eu orava, a vida daquele moço descortinou na minha frente como uma tela. E eu comecei a falar das coisas da vida dele conforme Deus ia projetando em cenas. À medida que eu ia falando, os amigos dele foram saindo. Ficamos nós dois. E ele me disse: pregador, você é um homem de Deus. E eu falei com ele e Deus me mandou lhe dizer que é a sua última chance. Essa é uma das experiências mais fortes do meu ministério. E ele disse: eu tenho uma transação para fazer ainda, depois eu vou procurar a igreja. Eu falei com ele: última chance. E ele disse: só essa transação e eu procuro a igreja. E eu me despedi dele. Antes de eu chegar na escadaria do metrô República, duas viaturas da rota apareceram com as sirenes ligadas. Ele foi alvejado com 13 tiros. Quando eu consegui me aproximar, o corpo dele estava coberto de jornais. Eu sentei no metrô República 2 da manhã e chorei até às 5 quando o metrô começou a rodar. Cheguei em casa aos prantos e eu dizia para mim: eu perdi uma alma, não ganhei para Jesus. E a minha irmã disse: mas você não podia fazer nada. E o meu desespero dizia que eu tinha que abrir a cabeça dele e enfiar Jesus nela. Querido, almas não podem ficar para depois. Volta para a tua cidade disposto a fazer a diferença lá. Enquanto religiosos discutem placas denominacionais, enquanto os religiosos levantam polêmicas teológicas, cristãos genuínos, discípulos genuínos ganham almas. Irmãos, isso daqui é muito forte, porque nesse exato momento tem uma guerra em curso do mal contra o bem, que não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. E nessa guerra o que está em jogo verdadeiramente são almas. São vidas que precisam de Jesus. Uma alma tem muito valor para Deus, meus irmãos. E o mais triste é que tem muitos religiosos aí lutando por status, popularidade, por dinheiro, por coisas que desse mundo aí que vão passar, enquanto muitas almas estão se perdendo e indo para o inferno. Isso é algo que todos nós precisamos refletir dia após dia, meus irmãos, em todas as oportunidades, entender que nós fomos chamados para apresentar Jesus e nós não podemos perder as oportunidades. Irmãos, em meio a tantos que estão fazendo tanta coisa errada, nós precisamos fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença e ser o sal da terra. Então que possamos levar isso para a vida, entendendo que uma alma tem um valor inestimável para o Pai.